Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, então vamos ao estudo da Palavra de Deus. Estamos fazendo uma série de estudos sobre a oração. Como nós aprendemos a orar com a Palavra de Deus. E nós vamos encontrar em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10 até o 20, Paulo falando sobre a armadura de Deus. E ele nos diz como usar esta armadura, falando que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Orar pelos santos, orar pelos líderes, pois ele diz, orai por mim, para que me seja dada a graça, a autoridade, a ousadia quando eu falar. Paulo então traz este entendimento de que revestir-se de toda a armadura de Deus é não somente nós estarmos preparados em defesa contra as hostes do mal, contra as hostes da maldade, das trevas, mas também podemos atacar estas mesmas hostes. Paulo fala sobre o capacete da salvação, ele fala sobre o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, e ele fala sobre a couraça da justiça, aquela proteção para o peito, isto mesmo, uma proteção contra qualquer golpe sobre o coração, sobre os pulmões, exatamente, a couraça da justiça, para guardar a nossa alma, para guardar o nosso coração, para nos guardar dos ataques do inimigo na nossa alma. Vamos ver o que a justiça pode fazer para guardar a nossa alma, para proteger a nossa alma, o nosso interior, a sede de onde flui a nossa vida. Leia comigo o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, no versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Bem, esta palavra maravilhosa do Senhor foi dada quando Moisés estava escrevendo o seu último livro. Quando Moisés estava fazendo um resumo de toda a lei, quando ele estava pegando todos os pontos, tudo aquilo que Deus havia falado e revelado ao seu povo, Moisés então traz este entendimento daquilo que deveria ser lembrado, daquilo que deveria ser guardado, daquilo que o povo deveria ter muito carinho, um carinho especial. E ele diz aqui, tão somente guarda-te a ti mesmo. Olha que palavra séria, guarda-te a ti mesmo. Não apenas guardar tudo aquilo que nós recebemos, guardar a família, guardar o trabalho, o emprego, os bens, mas guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Esta recomendação é do nosso Deus para o seu povo. Guarda bem a tua alma, que não te esqueças. O Senhor está falando que nossa alma estaria protegida, nosso coração estaria protegido se nós não nos esquecêssemos. Não esquecer daquilo que o Senhor ensinou, não esquecer das revelações que Ele trouxe, não esquecer daquilo que está registrado nas Escrituras. Então vamos guardar a nossa alma com esta couraça. E o que a justiça nos fala? A justiça podemos dizer que é você receber pelo que você fez. Fez, recebeu. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecou, tem de morrer. Este é o salário. Não é um presente, não é uma recompensa, é o salário. Trabalhou, tem de ganhar. Não é um favor que nós vamos ganhar, mas é
pelo trabalho. É uma obrigação, nós vamos receber como salário. E todos nós estaríamos condenados. Estaríamos não. Estamos condenados por causa do nosso pecado. O pecado traz a morte, traz a condenação. Mas Jesus veio para pagar a nossa condenação, para nos redimir, para nos trazer o perdão dos pecados. E somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode trazer o perdão para os nossos pecados, porque Ele jamais pecou. Ele nem recebeu sobre si, o seu corpo, a natureza pecaminosa do homem. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu os nossos inimigos e, por causa disso, Ele pode nos dar vida. Esta vida maravilhosa de vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre o inferno, sobre a condenação que está sobre nós. A justiça de Deus, ela foi cumprida em Cristo Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas dores. Ele levou sobre si. Então, o Senhor nos diz também aqui em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, Ele reforça algo tão importante sobre guardar. Guardar a alma, guardar o coração. Vamos ler? Abra sua Bíblia, diz assim a palavra: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Presta atenção no que está escrito, sobre tudo que se deve guardar. Quem sabe você tem guardado tão bem a sua saúde. Você faz um check-up anual, você toma vitaminas, você faz exercícios físicos, tem uma alimentação balanceada. Quem sabe você tem guardado muito bem os seus bens materiais. Você cuida do seu carro, você tem o seguro do carro, você o mantém sempre limpo, você cuida bem da sua casa, dos seus móveis, da aparência do seu apartamento, da sua casa. Está tudo sempre arrumadinho, sempre limpo, sempre pintadinho, tudo bem. Quem sabe você guarda tão bem a sua família? Você é um bom esposo ou uma boa esposa, você cuida bem dos seus filhos, você tem feito tudo muito bem, muito direitinho. Mas o texto diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Protege o seu coração. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus, quando ele foi inquirido sobre comer sem lavar as mãos, ele disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca vai tocar apenas no corpo, mas o que contamina o homem é o que sai da boca, é o que sai do coração, o que sai do interior, é aquilo que vai contaminar, é o pecado, é a mentira, é o orgulho, é a inveja. O que sai de dentro do homem, isso contamina, isso traz condenação. E isso nós devemos guardar. As fontes da nossa vida, o nosso coração. Por isso, Paulo, ao falar da armadura de Deus, ele fala que nós temos de colocar sobre o nosso peito uma couraça. A couraça geralmente era feita de metal, e muitas, às vezes, tinha uma parte com couro por cima ou por dentro, protegendo a pele, protegendo o corpo, mas a couraça era para proteger o peito dos ataques diretos, das punhaladas, da lança, da flecha, protegendo o peito do soldado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a sua alma, guarda o seu coração. E o Senhor nos diz aqui, guardando com lembranças do que Ele fez por nós. Guardando com o entendimento de que Deus, Ele tem propiciado, Ele tem proporcionado tudo para que nós tenhamos um coração tranquilo,
livre, leve, um coração totalmente liberto, um coração que experimenta a paz, que experimenta o amor, um coração cuja fonte interior é límpida e flui água viva, flui paz, flui alegria, flui bondade, flui domínio próprio, o coração guardado. Vamos ver guardado como? Como? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, nós vamos ler do verso 21 ao 26, quando Paulo está explicando sobre a nossa vida, sobre o homem, sobre a sua caminhada, sobre um coração limpo, sobre a salvação. Vamos ler? Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça do Senhor dizia exatamente isso. O pecado trazia consequência da morte. Morte eterna. A morte não é o aniquilamento de uma pessoa, mas a morte é a separação. Quando o corpo morre, há a separação da alma, do espírito, do corpo. Quando a pessoa morre espiritualmente, ela está separada de Deus, sem esperança. Isto é a condenação. Mas sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nós vamos ver Deus orientando o seu povo, dentro da lei, a levantar altares, e o Senhor fala como deveriam ser os altares, a sacrificar animais, aquelas leis cerimoniais do Levítico, mostrando como os animais deveriam ser sacrificados, o seu sangue recolhido, aspergido sobre as pontas do altar, como que as pessoas deveriam confessar os seus pecados antes de apresentar aquele sacrifício. O Senhor trouxe através da lei um modo, caminho, mostrando que para haver o perdão dos pecados, sangue seria derramado. Sangue inocente, sangue puro, no caso, o sangue dos animais. É claro que o sangue dos animais, por mais limpos, por mais bonitinhos que fossem aqueles animais, não teria poder em si mesmo para perdoar os pecados. Mas aquele sangue do Cordeiro, aquele sangue ali do sacrifício, de holocausto pelo pecado, era um tipo, apontava para o Cordeiro de Deus, que haveria de dar a sua vida pela redenção de toda a humanidade. Estava falando a respeito de Jesus. A lei e os profetas falavam a respeito de Jesus, a respeito do Messias, a respeito do seu sacrifício na cruz em nosso lugar. A lei já apontava para a justiça de Deus, a justiça do Senhor, que haveria de ser cumprida em Jesus. E o texto continua nos dizendo, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E continua o texto dizendo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Esse texto é maravilhoso, pois ele nos fala que Cristo é justo e se torna o justificador daqueles que creem no seu nome.
Ou seja, justo é aquele que não tem nenhuma mancha. Justo é aquele que não tem pecado. Justo é aquele que está limpo diante de Deus. E a Bíblia nos diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus olhou para a humanidade e mesmo as crianças, a gente vê que na mais tenra idade, as crianças já vão mostrando a sua inclinação para o pecado, o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua maldade. Nós já vamos vendo nas próprias crianças a inveja e esse egocentrismo tão forte. Nós vemos nos pequeninos. O Senhor olhou para os homens. Não havia ninguém que fizesse o bem. Não havia ninguém que fosse justo. Se você, a partir de hoje, pudesse caminhar sem ter nenhum pecado, oh, que coisa boa! Mas e os pecados anteriormente cometidos? E o que você fez ontem, ano passado, há 10 anos atrás? E estes pecados sobre os ombros, o que fazer com eles? Eles precisam de perdão. A justiça de Deus nos traz o perdão em Jesus. Então, colocar a couraça da justiça significa tomar posse do perdão de Deus. Tomar posse daquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Significa ter o coração completamente limpo, lavado no sangue do Cordeiro, este sangue que nos purifica, que nos justifica diante de Deus. A couraça da justiça é esse entendimento maravilhoso de que estamos guardados pela justiça de Cristo. Ele se fez justiça por nós, Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa tão linda! Jesus assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar, para que nós pudéssemos estar diante do Pai como Jesus, como seus filhos. Nosso peito, nossa alma, nosso coração precisa estar protegido por esse entendimento, por esta justiça de Deus. Precisamos saber que, se podemos chamar Deus de Pai, é porque Cristo nos fez filhos de Deus. Se podemos entrar na presença de Deus e clamar pelo seu nome, chamando de Pai, é porque Jesus nos fez como Ele, filhos de Deus. Jesus nos fez entrar na presença de Deus e nos trouxe lavados, limpos no seu sangue. A justiça foi aplicada em nossas vidas. A couraça da justiça tem exatamente isso, este entendimento. Sabemos que os atos de justiça devem fazer parte da vida do cristão. A igreja, lá em Apocalipse, no capítulo 19, nos fala, exultemos, alegremo-nos, no versículo 7, porque agora a igreja está noiva do Cordeiro. Ela vem para as bodas vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. E a Bíblia ensina que o linho finíssimo, diz João, em Apocalipse 19, 7 e 8, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que coisa tão linda! Antes de ter Jesus, a nossa justiça era trapo de imundícia. Obras mortas, obras de religiosidade, pessoas que estão ali computando tudo aquilo que fazem na sua indiferença com relação a Jesus e à cruz. São trapos de imundícia. Não são aceitos por Deus porque têm um mau cheiro do pecado. Por mais caridade que você faça para ajudar as pessoas, tentando ter um nome limpo diante de Deus, seu nome não estará limpo por causa dos seus pecados. Mas quando nós recebemos Cristo, quando nós recebemos a obra da cruz, quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, então, a partir daí, a nossa vida começa a ter um outro sentido. Então, aquilo que nós fazemos para Deus são atos de justiça.
São obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. São obras feitas para a glória de Deus, movidas pelo Espírito Santo. Quando recebemos Jesus, recebemos o Espírito que nos ensina a fazer a vontade do Pai. Então teremos atos de justiça. E quando eu ando nas veredas da justiça, por amor do nome do Senhor, quando eu sou conduzido como ovelha dentro da vontade do Senhor, andando de maneira íntegra, o inimigo não tem como nos atingir. Qualquer seta que ele enviar não vai penetrar no nosso coração, não vai penetrar em nossa alma, porque nós estamos abrigados em Cristo, seguros em Cristo. Nós temos a justiça de Cristo. Nada nos demove desse entendimento de que pertencemos a Deus e de que Ele nos olha como justos, como filhos. Não porque nunca pecamos, mas porque os nossos pecados foram perdoados, lavados no sangue do Cordeiro. Nós podemos ter a certeza da nossa justificação através de Jesus. Não precisamos ter sentimentos de culpa, nem de acusação do nosso inimigo, porque Jesus levou sobre si toda a nossa maldição, todo o nosso pecado, todas as nossas faltas. E Ele nos trouxe uma vida nova em que o Espírito Santo habita em nós e nos ensina o que devemos fazer. Caminhar com Jesus é andar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É andar como ovelhas guiadas pelo pastor, que é Jesus, Yeshua, o Messias. Jesus que nos deu o seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É importante você saber que para uma vida vitoriosa, uma vida de oração realmente que alcança os céus, oração que realmente tem entendimento naquilo que está pedindo diante do Senhor, é caminharmos vestidos da armadura de Deus, com a couraça da justiça sobre o peito, sabendo que qualquer acusação do inimigo nós diremos: o sangue de Jesus, seu Filho, o Filho de Deus, me purifica, me purificou de todo pecado. Amém? Você já está vestido com essa couraça? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu te entrego nesta hora a minha vida. Quero ser revestido de toda a tua armadura. Quero que tu coloques no meu peito a couraça da justiça. Dá-me certeza de salvação. Dá-me teu Espírito Santo para habitar em mim. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero andar em teus caminhos. Eu quero glorificar o teu nome. Ajuda-me, ajuda-me, lava-me, limpa-me, limpa-me de todo pecado, de toda impureza e concede-me a certeza da vida eterna. Eu me entrego a ti para te amar, te servir, te obedecer, hoje e para sempre. Pai, que cada pessoa que nos assiste possa estar sendo tocada pelo Teu Espírito Santo, sendo cheia do Teu Espírito Santo, recebendo dons, recebendo cura àqueles que estão enfermos, libertação àqueles que estão oprimidos, entendimento da Tua Palavra, a revelação do Senhor acerca da salvação. Abençoe cada pessoa que nos assiste com Tua bênção de paz, Tua bênção maravilhosa que jamais acrescenta dores. Abençoamos e que a graça do Senhor seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme no Senhor. Tenha uma Bíblia, leia todos os dias, ore e que a cada dia você possa se revestir desta armadura maravilhosa do Senhor. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo programa,
se Ele nos permitir. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.